E nós vamos continuar a aprender sobre o que é a igreja. Tivemos esta semana na conferência, alguns de nós, tivemos esta semana na conferência do Colóquium, que é o ministério do pastor Luciano, que tem sido uma presença regular aqui, um amigo nosso, que nos tem apoiado e ajudado. E foram tempos muito profundos de aprender exatamente sobre isto, o que é a igreja e como é que nós somos, como igreja, transformados pela adoração. Foi ótimos tempos de ensino. Algumas notas, alguns apontamentos estão partilhados no grupo de partilha da igreja. Quem não faz parte do grupo de partilha, fale connosco para ser adicionado. Estão lá algumas notas e alguns apontamentos. E também vai haver gravação em vídeo, que também vamos partilhar. Okay? Depois podem estar atentos, porque as noites foram gravadas em vídeo. Ok. Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Vamos falar, como em todos os primeiros domingos, sobre igreja enquanto família cristocêntrica, enquanto família com Jesus no centro. E é de facto isto que a igreja é. Uma família com Jesus no centro. É isto que a igreja é. E é isto que todas as igrejas devem ser. Vamos ler em Efésios. Vamos à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Já lemos esta passagem no mês passado. Vamos voltar lá. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma única fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. Paulo aqui, já falamos disto no mês passado, ele escreve sobre a chamada da igreja. Ele diz no versículo 1, peço-vos que vivam de maneira digna da chamada que receberam. E esta chamada é para quem? É para a família de Deus, é para a igreja. É para ser vivida em família. E Paulo está a dizer à família como é que era suposto eles viverem em família, segundo a chamada que tinham recebido da parte de Jesus Cristo. E nós vimos da última vez também que tudo aquilo que Paulo pede para que eles vivam, todas as formas como Paulo pede que eles vivam, tinham uma condição. Havia uma condição. Qual era essa condição? Para eles viverem assim. Tudo tinha de ser produzido pelo Espírito de Deus. No versículo 2 diz, sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Isto nós vemos em Gálatas 5:22, que são frutos do Espírito. São frutos do Espírito. A humildade, vimos que é uma condição para o Espírito poder trabalhar e é também fruto do Espírito. Então, nós falamos que modéstia é mansidão, paciência, longanimidade, ou seja, ser longos de ânimo e não desanimar. Modéstia, ser manso, ser moldável, deixar-se ensinar, deixar-se moldar pelo Espírito. Isto é fruto do Espírito, é o Espírito que produz isto. Porque na nossa humanidade nós não queremos ser mansos, nem queremos ser humildes, nem queremos ser pacientes, nem longânimos. Queremos é tudo na hora, desanimamos facilmente, somos duros de coração, não queremos ser ensinados, não queremos ser chamados à atenção. Mas o Espírito produz isto de forma sobrenatural na nossa vida. E a outra questão, e ele diz aqui que isto é prova de amor, são manifestações do amor. Quem ama, vive assim. E depois também no outro versículo que ele fala de unidade. Esforcem-se por conservar a unidade que vem de onde? Do Espírito. A unidade vem do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que produz esta unidade.
na igreja, viver como um só. Isto não é para nós, não é para a nossa carne. Não é para a nossa carne isto. Isto é para o Espírito de Deus produzir em nós. Viver em paz uns com os outros. Vamos olhar para o mundo. Quem é que vive em paz? Não é? Viver em paz não é para o homem, não é para o ser humano. É para o Espírito de Deus que produz isso de forma sobrenatural no ser humano, que coloca em Jesus a sua fé. Não é? Porque o Espírito não vai produzir isto em quem não está nem aí, não é? para Deus. Então vemos como o Espírito Santo é tão fundamental para a igreja. O Espírito Santo é fundamental para a igreja. É a própria presença de Deus na igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja é outra coisa. Não é a igreja de Cristo, é outra coisa qualquer. E nós vamos ver aqui 4 coisas que, sem o Espírito, ou com um entendimento errado do Espírito, com uma ideia errada do que é o Espírito, que a igreja se torna. Quando há um entendimento tóxico do Espírito, em que é que a igreja se torna? Torna-se noutra coisa. Torna-se numa de 4 coisas, pelo menos. Torna-se num centro social. Torna-se numa empresa. Torna-se numa religião. Torna-se num lugar onde o centro é o eu. E não Deus. E não Jesus. Em vez de ser cristocêntrica, é egocêntrica. Centrada no eu. Vamos começar pela primeira. Quando a igreja não entende o que é o Espírito de Deus, pode-se tornar num centro social. E num centro social, qual é o foco de um centro social? É o relacionamento, né? É termos relacionamentos confortáveis, né? É conviver, é o convívio. O convívio. A igreja é bom porque o convívio é bom. E é bom que o convívio seja bom. Né? Não é bom que o convívio seja mau na igreja. Mas a igreja é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É importante construir bons relacionamentos, termos bons relacionamentos, e termos relacionamentos que nos encham o coração e que sejam encorajadores para nós, que sejam agradáveis, pessoas que nos encorajem, que nos deem palmadinhas nas costas e digam: tu és muito bom e estás muito bem e gosto muito do que tu fazes e tal. Mas isto não é tudo, não pode ser tudo. O Espírito Santo de Deus não é o espírito do bem-estar. Não é. O Espírito de Deus não é o espírito do bem-estar relacional. Não é o espírito do relacionamento fácil e agradável. Não, isso não é. Também é. Também é. Também é o espírito do encorajamento. Também é o espírito do apoio mútuo, não é? Do suporte mútuo. Também é. Mas não é esse o principal objetivo do Espírito. O principal objetivo do Espírito não é trazer-nos bem-estar imediato. Não é trazer-nos uma sensação agradável de conforto quando nos relacionamos com as pessoas. Isso é um dos objetivos, mas o principal não é esse. Vamos ver o que é que Jesus diz sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos a João 16, versículo 4 até ao 15. João 16, 4, 15. Não vos disse... Todos abriram? Vou esperar um bocadinho. Não vos disse estas coisas desde o princípio, porque estivemos sempre juntos. Mas agora vou para aquele que me enviou. E é estranho que ninguém me pergunte para onde é que eu vou. Vejo que estão tristes por vos dizer isto tudo, mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. Se eu não for, o defensor ou o consolador não virá até vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre 3 coisas. 3 coisas. Que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. De facto, cometeram pecado porque não creem em mim. Depois há uma justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Finalmente há um julgamento, porque o que domina este mundo já foi condenado. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas isso agora era demais para vocês. Quando vier o Espírito da verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que ele não falará por si próprio, mas comunicará o que lhe disserem.
e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Ele vos manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e vos-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence-me também a mim. Por isso é que eu digo, o Espírito receberá daquilo que é meu e vos-lo anunciará. Qual é o principal objetivo do Espírito? Guiar-nos na verdade. E assim manifestar a glória de Deus. O objetivo do Espírito é manifestar a glória de Deus. Este é o principal objetivo do Espírito. E a glória de Deus manifesta-se na verdade. Na verdade. A mentira obscurece o nosso entendimento da glória de Deus. Mas a verdade ilumina o nosso entendimento. A verdade liberta-nos. Então, em última análise, não é o bem-estar que manifesta a glória de Deus. Só pode haver saúde espiritual, só podemos ser saudáveis se vivermos na verdade. Podemos ter a aparência de saúde vivendo na mentira, mas isso é uma aparência falsa. Não corresponde à realidade. E o Espírito vem libertar, ele vem trazer a verdade que liberta. Mas a verdade que liberta começa por ser muito dura. Muito difícil de digerir. Aqui nestes 3 versículos, do 8 ao 11, ou 4, quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre 3 coisas: que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. Que agradável isto, não é? Que essa nossa alma. Só que não é? Cometeram pecado, ninguém gosta que lhe digam, tu cometeste pecado. Ninguém gosta de ser confrontado com o seu pecado. Ninguém gosta de saber que há uma justiça e que eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero sem consequências. Ninguém gosta de saber que há um julgamento e que aquele que domina este mundo, o diabo, já foi condenado e todos aqueles que não estiverem com Cristo vão com ele ser condenados. Ninguém gosta disto. São verdades duras e difíceis que muita gente detesta tanto estas verdades que não suporta ouvi-las e foge. E vai para lugares ou contextos onde isto seja mais suave, mais docinho, não é? Sem este discurso duro. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. É Deus a falar. Então são verdades desconfortáveis. Mas aí, neste desconforto todo que a verdade gera em nós, Deus apresenta-nos a solução, como ouvíamos no domingo passado, a solução para a nossa desgraça. Diz Paulo aos Romanos, se Cristo está em vós, embora o seu corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá-lhe vida por causa da justificação. O Espírito encontra-nos na nossa condição de morte e dá-nos vida, porque Jesus, ele já conquistou isso na cruz. Então precisamos primeiro de ser confrontados, abanados por estas verdades duras e difíceis, verdades desconfortáveis, e então ao aceitarmos essa verdade desconfortável e dura e difícil, ao aceitarmos isso e clamarmos a Deus por resposta, por solução, aí Ele enche-nos da vida do Espírito. Então, recapitulando aqui, se formos uma igreja centro social, nós não vamos, estas verdades, vamos varrê-las para debaixo do tapete. Porque isso vai trazer desconforto aos relacionamentos. Ninguém quer ouvir isso. Não, isso, pecado. Ui, que discurso tão duro. Não. Isso vai gerar tensão nos relacionamentos. Não, é só palmadinhas nas costas, só encorajamento. Isso é que é bom. Numa igreja centro social é assim. Agora, se somos uma igreja que é uma família cristocêntrica, aí os relacionamentos são baseados na verdade do Evangelho. E isso implica que somos usados uns com os outros para nos confrontarmos com uma verdade, verdades difíceis, que precisamos de ser confrontados para então sermos libertos e recebermos a vida que Deus tem para nós. E isso, a igreja é isso. A igreja não é só um lugar de bom convívio. A igreja é um lugar em que nós somos confrontados com quem nós somos, com o pecado que há em nós, com aquilo que está mal em nós e que também somos apoiados por pessoas que têm a vida do Espírito e que partilham essa vida connosco. Esses 2 lados têm que estar presentes. Numa igreja centro social só está um desses lados. É só o lado do apoio e do encorajamento. E enquanto isso,
Se nós só recebemos apoio, nós nunca vamos corrigir aquilo que está mal em nós. Vamos achar que tudo o que nós fazemos e somos está tudo bem e não vamos precisar de mudar. E isso é uma armadilha. Uma família cristocêntrica é uma família real. Conhecem a música? Alguns já estão a pensar que é uma música muito antiga que nós cantávamos aqui na igreja, que era uma família unida, uma família real. Porque é uma família real. Não é? É real, é realidade. A realidade não se pode varrer para debaixo do tapete. A realidade tem que ser... A realidade tem que estar presente aqui. A realidade temos que ter os nossos olhos abertos para a realidade. Vamos à próxima. À próxima destruição do entendimento do Espírito. Que depois a igreja se torna outra coisa. Quando entendemos mal o Espírito, a igreja torna-se, por exemplo, uma empresa. Se somos uma empresa, o Espírito só serve para uma coisa. Só serve para uma coisa. É para nos dar os resultados que nós esperamos e queremos. Uma igreja-empresa, temos falado que o objetivo é o quê? O que é o objetivo de uma empresa? Obter lucro. Obter lucro. Então, nós queremos lucrar e todas as coisas são ferramentas. Todas as coisas são vistas como ferramentas para quê? Para nós atingirmos os nossos objetivos. O que é que são ferramentas? Por exemplo, as pessoas são ferramentas. Cada uma é uma ferramenta para o crescimento da empresa, da organização. A pessoa é uma engrenagem na máquina. E se a engrenagem não está a funcionar bem, manda-se fora e manda-se para a garantia, né? E traz-se outra. Né? A Bíblia é uma ferramenta motivacional. A Bíblia só serve para dar motivação às pessoas para continuarem a trabalhar para o crescimento da empresa e da organização. A Bíblia não é entendida como um fim em si mesmo. A palavra de Deus não é sempre uma ferramenta para nos motivar. O Espírito Santo é também uma ferramenta mágica. Que a empresa é que não quer ter um crescimento e um lucro sobrenatural. Se temos alguém mágico que nos pode produzir aquilo que nós temos dificuldade em produzir sozinhos, isso é espetacular. Não é? Então o Espírito é também uma ferramenta. Nós recorremos ao Espírito para ele contribuir para os nossos objetivos. Nós definimos os objetivos, então usamos o Espírito como um instrumento. Então tudo é uma ferramenta, porque o que importa são os resultados. Mas há aqui uma distinção que eu quero fazer, que temos que fazer. Frutos e resultados são coisas diferentes. Uma coisa são frutos, outra coisa são resultados. Às vezes sobrepõem-se, as coisas sobrepõem-se, né? mas é diferente. Né? É diferente nós focarmos nos frutos ou focarmos nos resultados, nos objetivos. Os resultados é para nós chegarmos onde queremos. Os resultados só importa ao fim. Enquanto nos chegamos ao fim, o que está a acontecer não interessa para nada. Ou só interessa na medida em que nos ajuda a chegar ao fim. Mas os frutos é um caminho. Os frutos é o processo. O processo de sermos transformados. Não é só os resultados, não é só o fim que importa, aquilo que nós definimos que queremos atingir. Não, para Deus é o processo de crescimento, o processo de transformação, até chegarmos onde Ele nos quer levar. Então, numa igreja-empresa, não existem frutos. Não existe nenhuma preocupação com os frutos. Só existem resultados. Só existe foco nos resultados. Agora, numa igreja-empresa, é tudo para nós. Podemos dizer, sim. Podemos dizer, não, é tudo para Deus e tal. Não, mas o que nos faz vibrar é nós atingirmos os nossos objetivos. Deus é um acessório. O Espírito é um acessório nisso. Mas o fruto, numa família cristocêntrica, é para a glória de Deus. É para a glória de Cristo. Não é para a nossa glória, para a nossa satisfação, não, é para a glória de Deus. Nós somos transformados para que Deus seja glorificado. Como lemos, para que a glória de Deus seja manifesta. O Espírito quer o quê? Qual é o objetivo do Espírito? Vamos lembrar. O objetivo do Espírito é
guiar-nos para manifestar a glória de Cristo. O objetivo do Espírito é que a glória de Cristo seja manifesta em nós. E ao sermos um povo que vive na verdade, ao sermos um povo que está empenhado no processo de transformação para sermos mais como Cristo a cada dia, aí Deus é glorificado. Aí Deus recebe glória. Então, nós oramos por fruto. Nós queremos... Nós temos objetivos que achamos que são de Deus e que queremos atingir, mas nós queremos que isso seja fruto da ação do Espírito e não da nossa estratégia, ou da nossa força de vontade, ou da nossa inteligência, ou do nosso marketing. Nós não queremos que aquilo que acontece seja fruto do nosso marketing, seja fruto da nossa inteligência, das nossas ideias e estratégias. Nós queremos que aquilo que acontece seja fruto do Espírito e que nesse processo Deus nos transforme. Deus nos transforme. As pessoas não são ferramentas. As pessoas são fins em si mesmas. Ou seja, Deus não quer usar as pessoas como ferramentas. Deus quer transformar a natureza das pessoas. De estrangeiros para filhos, de hóspedes para família. Deus quer produzir a semelhança de Cristo em cada um de nós. E nisso nós vamos ver muita coisa acontecer. Vamos ver muita coisa acontecer. Se nós estivermos nesse processo, empenhados nisso, sermos transformados, aí vamos ver muita coisa acontecer de Deus. Aí vamos ver muitos resultados. Vamos ver muita coisa boa acontecer, que até nós desejamos e ansiamos, mas percebemos que isso não é nosso, é de Deus. Não são as nossas estratégias, nem marketing, nem força de vontade que produzem isso. Vamos à terceira. O entendimento errado, tóxico do Espírito produz igrejas religião, por exemplo. O que é que importa numa igreja religião? As regras. Temos falado disso. O Espírito não está. O Espírito não faz parte da equação. Na religião, nós queremos é cumprir as regras. Nós queremos e ao cumprirmos as regras, aparecermos como os bonzinhos. Aparecermos como os bons religiosos. E ficarmos assim num nível acima dos desgraçados que não conseguem cumprir nada. E esse era o problema de quem? Estão-se a lembrar de algumas personagens que tinham este entendimento? Quem? Os fariseus. Não é? Esse era o espírito, esse era o problema dos fariseus. Os fariseus eram ótimos religiosos. Ótimos. Muito bons religiosos. Eles liam a Bíblia. Eles oravam. Eles cumpriam tudo. Todas as coisinhas da lei. O problema é que não tinham o Espírito de Deus. E por isso não havia fruto na vida deles. Não era fruto do Espírito. Aquilo que eles tinham muito boa aparência. Por isso é que Jesus chamava eles que sepulcros caiados. Porque eles tinham uma aparência de pureza. Lá está. Era resultado, não era fruto. Era resultado da força de vontade deles e do empenho deles em conseguir estar à altura daquilo que eles achavam que Deus queria. Então, Jesus disse muita coisa aos fariseus e foi o discurso mais duro que Jesus teve foi com os religiosos. Não foi com os pecadores, foi com os religiosos. Esse foi o discurso mais duro de Jesus. E em Mateus 23, se quiserem abrir aí, só um exemplo pequenino. Só um exemplo pequenino disto. Diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª parte da hortelã, do endre e dos cominhos, e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. Então, eles eram ótimos cumpridores da lei, mas só a parte da lei que lhes convinha. Não é? Porque a parte da lei do coração, aí eles já não queriam mexer nisso. Eles queriam dar a aparência de cumpridores sem um coração transformado por Deus. Deus não tinha lugar na vida deles.
E é esse coração, é aí que Deus quer chegar. Quando o nosso coração é transformado, nós cumprimos muita coisa. Cumprimos, olha, somos cidadãos cumpridores da lei. Lá fora, no nosso trabalho, damos um bom testemunho no nosso trabalho. Cumprimos os horários, cumprimos as exigências, empenhamo-nos para ter empenhamos-nos para que os lugares onde nós estamos prosperem. Mas não vamos inverter a ordem dos fatores. Não é? Primeiro o coração, depois Deus vai operar para nós sermos obedientes. E é importante. Se o espírito está lá, se o coração está transformado, então é importante. Então isso vai-se ver. O espírito, Deus é que opera em vós, diz Paulo aos Filipenses, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quem é que opera em nós? Quem é que opera em nós o querer como o fazer? Nós queremos cumprir e queremos que isso seja uma realidade. Queremos fazer isso. E quem é que é suposto operar isso tudo em nós? O Espírito de Deus. Deus é que opera em nós. Os fariseus faziam ao contrário. Eles é que operavam neles próprios. Eles é que tinham a vontade. Eles é que tinham a obediência. E depois acontece, depois é isso que acontece a quem entra nesse registro. É esse o problema nas igrejas de religião. Cumpre-se regras na carne, sem poder do Espírito, sem fruto, mas aparece como o perfeito, a imagem da perfeição. Não existe humildade nas igrejas de religião. Na igreja de religião não existe humildade. Porquê? Porque existe a ideia e a convicção de que o esforço de cumprir as regras é que é válido. Não é? Então, se eu me esforço e cumpro, eu vou ser humilde. Porquê? Se eu consigo e faço e chego lá sozinho. Quem vai por aí não é humilde, porque acha que é autossuficiente. Autossuficiente. Quem acha que é autossuficiente não é humilde. Quem acha que consegue sozinho não é humilde. Também não é realista. Também não entende que isso não é verdade. Vive na mentira. Ou então, também, a humildade, e é importante esclarecer isto, humildade não é eu achar-me uma porcaria. A humildade não é eu dizer eu sou uma desgraça, eu sou tão humilde que eu sou mesmo, eu não valho nada, não presto para nada. Isso não é humildade. Humildade é nós termos a noção da realidade. Que nós somos insuficientes. Que nós temos muita coisa errada na nossa vida. E que precisamos de Deus. Isso é a humildade. Isso é a humildade. E na igreja religião, se somos uma igreja religião, não vamos ter essa humildade. Em vez de sermos humildes, vamos ser ou pessoas orgulhosas, soberbas, ou pessoas coitadinhas, desgraçadinhos. Eu sou tão mau, tão mau, tão mau. Porquê? Porque eu não consigo cumprir. Não consigo cumprir como aquele irmão que vive, tem a vida perfeita. Ele tem a vida perfeita e a minha vida não, é um caco. Então então há esses dois polos, esses dois extremos. Ou a arrogância ou a autocomiseração. A autocomiseração é ter pena de si próprio. Ter pena de si próprio. Mas o que Jesus quer é pôr-nos aqui no meio, na humildade. Humildade de saber que eu não sou perfeito, mas a humildade também de saber que Deus, Ele me ama e eu não sou nenhum coitadinho. E é esta tensão que Deus quer produzir na nossa vida. Numa família cristocêntrica, nós cumprimos a lei, mas os principais mandamentos da lei nós sabemos quais são. Quais são os principais mandamentos? 2, segundo Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma e todo o teu entendimento. E, segundo, semelhante a este, ama ao próximo como a ti mesmo. É essa a lei. E Jesus diz, disso depende toda a lei e os profetas.
Cumpre isto, cumpre a lei do amor e vais cumprir a lei toda. Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Porque Deus é amor. E Ele, só o seu Espírito produz amor real na nossa vida. E a lei do Espírito liberta. Liberta-nos do pecado e da morte. Liberta-nos para a obediência. A lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo liberta-nos da lei do pecado e da morte. Une-te a Jesus Cristo. Une-te a Ele. Não andes aí a tentar cumprir a lei com os teus esforços. Ser uma boa pessoa. Não vais por aí. Não andes a tentar ser uma boa pessoa pelos teus próprios esforços. Une-te a Cristo primeiro. Vamos nos unir a Cristo primeiro. E então seremos libertos do pecado e da morte. E estamos nesse processo toda a nossa vida. E quando nós nos unimos a Cristo, o Espírito produz os seus frutos na nossa vida. Aqueles frutos. Gozo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito produz isso em nós. No nosso coração, Ele transforma-nos. Próxima e última destruição. Igreja do eu. Se tivermos um entendimento errado do Espírito como igreja, podemos nos tornar neste tipo de igreja. Uma igreja do eu. Em que o Espírito... O que é o Espírito numa igreja do eu? Uma boa energia. Uma boa atmosfera. Né? O Espírito produz assim uma atmosfera agradável. Né? Que nos dá assim uns arrepios. Massagem-nos o ego. Dá assim uns calafrios. E o Espírito é só isso. Sim, o Espírito, ele, quando o Espírito se move, o nosso coração é cheio. O nosso coração fica cheio. Não há mal nenhum com isso. Não há mal nenhum em sentir boas emoções. Não é? Quando louvamos a Deus, levantamos as nossas mãos, sentimos o amor de Deus e isso aquece-nos o coração. Mas já vimos que o Espírito de Deus não é esse o principal objetivo dele. Então não vamos achar que isso é tudo o que o Espírito quer fazer. E muitas vezes achamos. Se formos igreja do eu, muitas vezes é isso que achamos. Que o Espírito é só tipo uma boa energia que nos motiva e que nos dá uns arrepios e nos inspira. Mas Jesus... Para que é que o Espírito de Deus está sobre alguém? O que é que Jesus disse sobre isso? Para que é que o Espírito de Deus está sobre nós? Vamos abrir em Lucas. Lucas 4. Está aqui o versículo. Não precisam de abrir, podem ler. O Espírito do Senhor tomou posse de mim, disse Jesus. Por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Então, porquê que o Espírito está sobre nós? Há 2 grupos de coisas aqui. 2 grupos de coisas. Quais são os 2 grupos de coisas que há aqui? E isso é o quê? Falar, anunciar, proclamar. Mas há outro grupo de coisas, que é o quê? É fazer obras. É fazer coisas para Deus e em Deus e pelo poder de Deus. Dar a vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E isso fala de coisas a acontecer num nível material da nossa existência. Tem que haver... o Espírito está sobre nós. Não é para nos dar um arrepio. Não é para nos dar um tempo de louvor agradável. O Espírito está sobre nós para nós sermos transformados e proclamarmos a transformação ao mundo. Pelas nossas palavras e depois pelas nossas ações, nós operarmos em Deus essa transformação e pelo poder de Deus. Hoje em dia nós damos muita importância aos ambientes, às emoções, em alguns círculos. Em alguns círculos, os ambientes são assim super fabricados para favorecer o quê? A emoção. Não é? Muito cuidado com o ambiente para contribuir para a atmosfera. Para ser uma atmosfera que proporcione
ah, sensações agradáveis. Sensações agradáveis. Depois também há o outro lado. Quem acha que o ambiente tem que ser super frio e seco, que é para não haver emoção nenhuma e sermos todos umas hirtos como barras de ferro. Não é? Um ambiente de cortar à faca. Mas tudo isto passa ao lado do essencial, porque não é isto o mais importante. O que é que o Espírito procura? Acima de tudo, o Espírito não procura um ambiente fixe, um ambiente bom para ser ativado. Essa ideia que tem que se ativar o Espírito. Criar um ambiente para o Espírito ser ativado. Como se o Espírito fosse uma máquina. Precisa que lhe carrega no interruptor para o Espírito então começar a funcionar. Tipo uma máquina de fumo. Mas o Espírito procura isto. O Espírito procura corações. Corações arrependidos e humildes, contritos e quebrantados. É isto que o Espírito procura. E aí não importa muito o ambiente. Se a luz está acesa, se a luz está apagada, se há luz elétrica, se é luz a velas. Não importa muito. Porque para Deus, o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. E então aí o Espírito produz os seus frutos. Resumindo, uma igreja do eu, se formos igreja do eu, somos um spa. É como se fôssemos um spa espiritual. As pessoas vão à igreja para serem massajadas no seu ego, terem assim um bom tempo, terem assim uns arrepios, umas boas emoções, boas sensações, não é? Ficarem massajadas, relaxadas, então eu vou para a minha semana assim zen. Tipo. Mas uma família cristocêntrica tem outra ideia para o eu. Deus quer libertar o eu de si próprio. Não pôr o eu no centro, mas libertá-lo de si próprio. Libertar-nos do nosso eu e sermos cheios de Deus. É preciso que eu diminua para Ele crescer, disse João Batista sobre Jesus. É preciso que eu diminua para Ele poder crescer. E João Batista era um profeta, o maior profeta, mas ele eclipsou-se. Ele eclipsou o seu eu para dar lugar a Jesus. E é esse o nosso chamado. O nosso eu ser eclipsado, esvaziarmos de nós próprios, negarmos o nosso eu para Deus nos encher e para Deus ser Ele em nós. Não mais eu, mas Jesus em mim. E é isto. É nisto que uma família cristocêntrica está empenhada. Juntos, na comunhão dos irmãos, a transformação acontece. E é exatamente isso que nós lemos no versículo 6 da primeira passagem de Efésios. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. Onde é que Deus atua? Através de todos, através da família. E em todos. Deus não quer atuar num só num. Deus quer atuar em todos, na comunhão da família, onde Jesus é o centro. E assim Deus é glorificado. Amém? Deus é glorificado assim. E o nosso objetivo, o principal objetivo do homem, é o quê? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Amém? Está na Confissão de Westminster.